Foi divulgado recentemente o resultado do Brasil numa prova chamada Pearls. Tem um nome em inglês que eu não vou saber falar aqui de cabeça e mal pronunciar, né? Qual que é a pronúncia desse teste aí, mas foi um teste do qual o Brasil participou em 2021. Quem quis colocar o Brasil nesse teste aí foi o Bolsonaro, uma avaliação muito mais precisa de temas básicos da educação fundamental brasileira. Então, finalmente saiu o resultado dessa prova aí, e como era de se esperar, o resultado, desempenho brasileiro nessa avaliação foi pífio, patético, ridículo, vergonhoso. Foram 65 países avaliados nessa prova Pearls aí, e o Brasil foi o 6º pior país. Foi melhor apenas que outros 5 países, meia boca todos eles, diga-se de passagem. O Brasil ficou entre os 6 piores países que foram avaliados em matéria aí de educação, de progresso dos alunos nas escolas. Olha que coisa absurda, que vergonha, mas não é nada do que nós já não esperássemos se nós conhecemos bem a educação no Brasil, né? Você provavelmente já estudou aí numa escola pública ou conhece alguém que estuda em escola pública, principalmente, isso se aplica principalmente em escolas públicas. Você sabe já qual é o nível da educação no Brasil ou como falta nível para a educação nas escolas do Brasil de forma geral. E a coisa tem piorado cada vez mais, pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Gostaria de saber se você compartilha dessa impressão também. Mas o fato é que, de maneira geral, a educação estatal, e eu sempre gosto de colocar isso aqui no canal, para mim não existe educação pública, escola pública, a escola é estatal. O que define o viés de uma escola é quem paga, quem financia essa escola no final das contas. Então, se você tem uma escola militar, que é bancada pelo Exército, você vai ter ali uma disciplina militar, porque são os interesses de quem financia isso. Você tem uma escola católica, então essa escola aí vai ensinar doutrina católica, vai ser pautada aí por moral católica, não é? Porque quem banca isso aí no final das contas é a Igreja Católica. Isso vale para qualquer outro tipo de escola específica. Agora, no caso das escolas ditas públicas, elas são bancadas com dinheiro fornecido pelo Estado. O Estado toma das pessoas naturalmente, mas é o Estado que banca essa história. Então, quem é o interessado nas escolas públicas, o interesse por trás delas, é o Estado. E é por isso que sempre veremos na escola pública um viés claramente estatista, matérias que são direcionadas para um Estado maior, para vertentes políticas que querem aumentar o Estado, porque tudo isso é interesse estatal. Por isso que eu defino essas escolas como escolas estatais, mantidas pelo Estado, bancadas pelo Estado e atendendo aos interesses do Estado. Então, escolas estatais, é assim que eu me refiro a elas. Em qualquer parte do mundo, essas escolas não são boas, porque o Estado, de forma geral, é ineficiente. Tudo que o Estado faz, a iniciativa privada faz melhor e geralmente mais barato, com menos custo, né? Então, a educação estatal deixa a desejar em qualquer parte do mundo, ela é limitada, ela é cheia de problemas e é especialmente enviesada. Agora, é fato que em vários países a situação é pior e o Brasil costuma se encaixar muito nisso. Resultado dessa prova Pearls aí não deixa dúvidas a esse respeito. A educação no Brasil é um fracasso total e completo. Eu já fiz vídeos aqui no canal abordando a questão da educação, é um tema para mim que é muito caro. Vou ver se eu deixo ou aqui na descrição do vídeo ou na aba de comunidades recomendação aí de algum vídeo que eu falei sobre esse tema, em que eu tratei desse tema. Lembre que um dos primeiros vídeos aqui do canal que eu fiz, tratei justamente do caso da educação estatal, né? Vou ver se eu deixo aqui linkado para você assistir depois desse vídeo, né? Mas o fato é que desde que eu gravei esse vídeo lá atrás, a coisa não mudou. Na minha percepção, apenas piorou-se essa situação aí. E não é uma questão, isso aqui é importante frisar, muitos conservadores, muita gente de direita acaba caindo nesse erro, né? Muita gente que acredita no Estado funcionando, o Estado como responsável por garantir o básico, saúde, educação e segurança para a população brasileira. Eu, como libertário, não acredito nisso, discordo totalmente desse ponto. Mas muitos que acreditam nisso vão dizer que a culpa disso aí é do Paulo Freire, do método do Paulo Freire, dessa ideologia paulo-freiriana que contaminou toda a educação no Brasil, toda a questão aí pedagógica no Brasil. E sim, Paulo Freire é um fracasso total, o método dele não funciona e essa ideologia paulo-freiriana sim tem algum problema, mas a coisa é muito mais complexa do que isso.
o buraco é muito mais embaixo. Do contrário, nós não veríamos outros países com os mesmos problemas que o Brasil, países que não adotam o método Paulo Freire de ensino. Claro que a adoção desse método tem sim um viés ideológico altamente questionável, que está embrenhado aí em todas as áreas do ensino, desde os ministérios da educação da vida aí, passando pelas secretarias até chegar na sala de aula. Então isso está espalhado, essa mentalidade, essa ideologia danosa ao aprendizado em si dos alunos está embrenhada desde o princípio, mas essa não é a única razão pelo qual a educação no Brasil é um completo fracasso. E sim, a educação no Brasil é um fracasso, não há como negar isso. A qualidade da educação brasileira é depressiva, é assim que eu classifico. Se você acompanha alguma criança na escola, você sabe do que eu estou falando, talvez um filho seu, um irmão mais novo, um sobrinho, uma sobrinha, sei lá. Se você acompanha, ou se você é professor, talvez, da escola pública, do ensino público no Brasil, você sabe que é um fracasso total, uma coisa assim terrível. Eu acompanho, então eu sei do que eu estou falando, eu vejo isso na prática. O período da pandemia só serviu para piorar algo que já estava ruim, aprofundou ainda mais os problemas. O fato é que hoje crianças aí, numa idade um pouco avançada já, uma idade escolar avançada, ainda tem graves problemas de fundamentos básicos da educação. Eu estou falando aí de forma generalizada, em qualquer parte do Brasil, você vê isso aí acontecendo. Grande parte das turmas ainda tem um enorme déficit nos dois fundamentos, aqueles que eu acredito que são os fundamentos da educação, que é o português e a matemática, né? Português, entenda-se, é a língua que é utilizada aí na educação, né? Porque se você domina bem o português e por isso entenda-se, você lê bem, interpreta bem textos, você vai conseguir se sair bem em qualquer outra matéria. Esse é o fundamental para você conseguir agir aí de forma autônoma, estudar e aprender de forma autônoma. Um aluno que lê bem, compreende bem textos, tem um bom vocabulário, consegue tranquilamente estudar sozinho, por exemplo, história e geografia, porque os livros didáticos lá, embora enviesados, eles são autoexplicativos. Você lê o que está ali, você entende, você não necessariamente precisa de um professor ali te explicando o que está escrito no livro, se você é capaz de ler e de entender aquilo ali. O professor está mais lá para balizar esse conhecimento, ver se você está aprendendo certo, se você entendeu alguma coisa errada, apenas para corrigir um ou outro ponto, mas não para te ensinar do zero, para te ensinar o básico que você pode ler num livro didático. Isso se aplica até para as questões de matemática, inclusive. O pensar matemático é importante também, saber lidar com números, saber aí buscar caminhos para resolver problemas. Isso, o aluno brasileiro também, médio, é péssimo nesse aspecto. Agora, eu sempre gosto de falar isso, né? Problemas matemáticos são, antes de tudo, questões de português, né? Questão de você entender o que o problema está pedindo para você resolver. Muitos alunos são capazes de resolver um problema matemático se você deixar a fórmula ali montadinha para eles, mas eles não são capazes de entender daquilo que está sendo proposto ali, o que é para ser feito. Isso é um problema de interpretação textual. E aí o que acontece? O aluno passa, sabe-se lá como, por todo o ensino fundamental e o ensino médio, com esse nível de aprendizado pífio de português e matemática. E aí não faz a menor diferença o que ele aprendeu ou fingiu que aprendeu nas outras matérias, porque isso não vai servir de nada se ele é incapaz de ler, de dominar razoavelmente bem o próprio idioma. E aí um ponto que eu acho muito curioso é que o nível do livro didático parece não casar, não combinar com o nível de compreensão de português das turmas. Eu já tenho reparado isso. A linguagem é muito mais avançada do que a capacidade que os alunos têm de ler e interpretar aquele texto. Um vocabulário muito mais amplo, e isso é uma coisa interessante. Como que o aluno vai conseguir ler o livro e entender se ele é incapaz de lidar com problemas básicos de interpretação de texto? Por exemplo, né? E aí você chega lá na frente, no nível universitário, com alunos que são incapazes de resolver problemas básicos dentro de suas disciplinas, verdadeiros analfabetos funcionais entrando na faculdade, na universidade, e você sabe muito bem que isso acontece. Muitas pessoas que você não consegue entender como terminaram o ensino médio, dado o baixo nível de aprendizado que eles tiveram, a baixa bagagem intelectual que eles carregam, e é um problema difícil de você
resolver depois, é algo que eles vão carregar consigo de forma prejudicial por toda a vida, por todo o período adulto deles aí, o tempo de trabalho e tudo mais. Vai fazer muita falta. Então você tem aí um governo incentivando o ensino superior, a entrada na universidade para alunos que não têm qualquer bagagem, que vão ali fracassar na universidade ou vão passar colando, empurrando com a barriga, vão ser profissionais ruins com um déficit de conhecimento muito visível, muito perceptível. Então, como resolver esse problema? Não há solução na educação estatal. Ela foi feita para ser doutrinadora, para ser aí um antro de doutrinação, de lavagem cerebral, ao qual as crianças e os adolescentes e os jovens são submetidos. Então, ela foi feita para isso. Nesse objetivo, ela funciona muito bem, perfeitamente. As escolas aí são verdadeiros antros de doutrinação mesmo e conseguem fazer isso, infelizmente. Agora, em matéria de ensinar, elas são um grande fracasso. Todo esse método brasileiro de ensino deveria ser repensado do zero. A coisa não está funcionando, então abandone-se esse método, faça uma coisa nova. Porém, o grande interesse do Estado é centralizar a educação, porque isso dá mais poder para os burocratas. Então, um grande motivo para o fracasso da educação no Brasil é esse excesso de centralização que nós temos. Existir um Ministério da Educação, só o fato de existir esse órgão aí, é suficiente para demonstrar que a educação no Brasil não tem futuro. O fato de haver um órgão como o Ministério da Educação decidindo tudo o que vai ser estudado e aprendido no Brasil, demonstra que a coisa não pode caminhar para frente. A educação deveria ser muito mais descentralizada, até o nível de escola, até o nível de sala de aula. Diferentes alunos, diferentes metodologias, né? Cada um com aptidões diferentes que são tratadas de forma conjunta. Como é que o Ministério da Educação vai conseguir criar uma base comum curricular para, sei lá, 40 milhões de alunos, não sei quantos que são no Brasil, em diferentes cidades, em diferentes regiões, diferentes realidades, diferentes culturas? Como que o Ministério da Educação pode tratar todos dessa forma tão igual, tão centralizada? A coisa deveria ser muito mais pulverizada, muito mais livre nos municípios, nos bairros, nos distritos e, conforme eu falei, dentro das próprias escolas. Até porque isso aí criaria uma concorrência natural entre diferentes instituições de ensino. Aquelas que fossem mais bem-sucedidas em ensinar os alunos atrairiam aqueles que querem estudar de fato, que é outro problema que nós temos na escola estatal. Um monte de gente que está lá e não quer estudar, está lá apenas para atrapalhar. Por outro lado, nós temos a questão também de que o Estado vive de números, de indicadores e não de resultados concretos reais. Então, para o Estado é muito melhor ter alunos sendo aprovados em massa para poder colocar os números lá no final das contas, fazer propaganda política, do que ter alunos que de fato aprenderam alguma coisa. Se o Estado fosse mais criterioso na avaliação dos alunos, muita gente ficaria pelo caminho, essa é a verdade, e os números aí não seriam muito satisfatórios para os políticos. De qualquer forma, independente de quais são os motivos que causam essa situação, o fato é que agora comprova-se de forma categórica aquilo que todos nós já sabíamos há algum tempo. A educação no Brasil é um lixo, os alunos brasileiros saem da escola sem aprender absolutamente nada, e isso é terrível para a nossa sociedade. Não há futuro num país em que as pessoas são incapazes de ler um texto e compreendê-lo de forma correta, de forma autônoma, que é o principal de tudo. Ter o Brasil como sexto pior país numa lista de 65 países é uma vergonha, mas acima de tudo é uma lástima, uma tristeza, por saber que o futuro do nosso país está comprometido por termos um sistema de educação tão ruim, tão falho, tão ineficiente e que cria aí uma manada, uma horda de alunos que saem da escola sem aprender absolutamente nada.